Estamos no espaço do grande expediente. Agora o próximo vereador inscrito, o vereador Wagner Petrini. Presidente, cedo meu espaço ao vereador Rafael Bueno. Por cedência de espaço, ocupa a tribuna o vereador Rafael Bueno. Não vou falar. Bom, também quero saudar o Robson Boeira, nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul, nosso pedetista, tradicionalista, e o Sebastião, o tio Guri também, estão aqui presentes conosco. Bom, eu vou falar de dois temas hoje no meu grande expediente, e eu observei no jornal Pioneiro de hoje que foi chamada uma audiência pública para esta quinta-feira, em Farroupilha, para tratar sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul. E por que eu falo em Caxias do Sul, vereador Felipe? Porque chega de a gente entrar em cabo de guerra com municípios. Primeiro que a nossa reunião no dia 27 vai tratar sobre a extensão da Universidade do Rio Grande do Sul, que é uma região, vai se tornar uma universidade, é um braço da Universidade Federal aqui em Caxias do Sul e que pode se ramificar posteriormente depois em alguns outros municípios aqui da região. Por exemplo, pega as regiões velocinoenses que trabalham mais com agricultura. Bom, vamos colocar daqui a pouco lá no interior de Caxias, que pode pegar municípios também de outras regiões. Beleza. Agora eu só quero dizer o seguinte, que esses municípios vizinhos não comecem a fazer audiências públicas e querer disputar um cabo de guerra novamente. Porque isso aí vai confundir todo o processo e daqui a pouco nós vamos voltar a rebobinar a fita e a gente não vai conseguir acertar mais aonde a gente parou nessa história. Então me preocupa muito, e que bom que alguns municípios estão se colocando lado a lado conosco, mas que essas audiências sirvam para unificar a luta do polo aqui em Caxias do Sul. Porque quem é o pai, a mãe, padrinho e padrinha dessa luta é Caxias do Sul. E eu faço referência aqui ao ex-presidente do DCE, da UX, lá na década de 70, José Ivo Sartori, que tinha a luta fundação ou federalização da Universidade de Caxias do Sul. Foi aí que se desenhou toda a luta por uma universidade pública aqui na Serra Gaúcha, mas com o polo em Caxias do Sul. Com todo o respeito a municípios vizinhos, mas 500 mil de pessoas que vivem em Caxias do Sul vão se deslocar de Caxias para ir para Guaporé ou ir para Nova Prata, é uma coisa assim surreal, né? E nós defendemos que tenha cursos para todos os tipos de cursos. Mas também no início, e o MEC deixou muito claro isso, que tem que haver uma sinergia de cursos para poder potencializar os recursos humanos que virão aqui. Não adianta a gente colocar cursos dispersos e não ter professores suficientes para a gente poder abrir, né, com esses 5, 6 novos cursos. Bom, eu sempre defendi que nós temos que trabalhar com o interesse da região. Não adianta ter um curso nada a ver aqui para nossa serra, por exemplo, engenharia eólica, mas a gente não tem nem capacidade de vento para produzir isso aqui em Caxias. Deixa para a região do litoral, outras universidades, outras regiões que tem. Vamos produzir capital intelectual para aquilo que Caxias do Sul precisa, para a gente parar de importar recursos humanos de outros estados e valorizar o que a gente tem de bom, valorizar a nossa juventude. Porque a Universidade Federal, ela vem para ajudar aquelas crianças que estão no ensino médio e também os vovôs. Porque aquelas crianças vão estudar na Universidade Federal e os vovôs vão poder guardar a aposentadoria ao invés de pagar uma universidade particular para os seus netos. Os da meia idade de 30, 50, 60 anos vão poder também fazer um curso, quem teve o sonho e não pôde por questões financeiras. No início agora, terão cerca de 5 mil alunos e 6 cursos. Eu defendo cursos, por exemplo, na área da saúde. Eu, Rafael, defendo que a gente inicie. Não temos condições de iniciar com laboratórios, com estrutura, para um curso de medicina, mas no horizonte nós temos que ter a medicina. A gente não consegue construir uma casa pelo telhado, a gente tem que construir pelo alicerce. Bom, então enfermagem é mais acessível, beleza. Cursos na área do campo, cursos na área da tecnologia e também na área
das nossas empresas, das nossas metalúrgicas, que também não conflitam com o Instituto Federal, porque nós já temos uma educação superior aqui no nosso município, mas é mais para curso técnico, mas que não pode estar se chocando os objetivos. Pois bem, então isso que a gente defende. Agora, na nossa audiência pública, no dia 27, é um momento fundamental de a gente superlotar esse plenário com lideranças comunitárias, de entidades, de municípios vizinhos, do parlamento regional, para absorver o que as pessoas esperam da URGS. Não vai ser um momento de debate, de eu quero aqui, quero lá, colar. Não, vai ser um momento de que a gente possa refletir quais os cursos e criar um mecanismo que a Câmara de Vereadores seja a receptiva, ela que vai receber essas questões. Então, presidente Marisol, que nós daqui a pouco possamos abrir um canal aqui no nosso site da Câmara de sugestões através, né, do site da Câmara, das redes sociais, para as pessoas começarem a sugerir os cursos. E a gente fazer uma votação. Olha, a população de Caxias do Sul quer isso. Vamos enviar para o MEC. Mas olha, a gente só tem condições de botar isso. Chegamos ao meio termo. Depois, a sequência dos anos, a gente vai pensando. Que bom que Farroupilha está pensando em fazer uma audiência pública. Espero que outros municípios façam. Mas eu volto a dizer que a gente não pode criar um cabo de guerra. E eu tenho aqui parte de clipagens da campanha Quero a URGS aqui, Comissão para a Universidade Federal Pública em Caxias do Sul, a qual eu presidi por 8 anos. E eu tenho uma série de clipagens. E aí eu trago à tona... quando eu comecei a observar que estava um cabo de guerra entre municípios, naquela época o presidente da MESNI queria, o De Carli, que é o prefeito de Veranópolis, queria lá, aí Bento Gonçalves também queria, e nós perdemos o campus da URGS lá para Tramandaí. O campus da URGS foi para onde? Para Tramandaí. A minha preocupação nesse momento é que esses municípios não comecem a criar esse cabo de guerra, porque daí a gente vai ter que começar, mas será que a gente coloca de qual lado da cidade um campus? E Farroupilha sempre foi parceira nisso. Tanto é que o prefeito Clayton, na época, sugeriu um terreno, inclusive doou o terreno, fez uma solenidade, eu estive lá, ele exaltou o nosso trabalho aqui no Legislativo, o ex-deputado Assis, e a comunidade estava lá presente. E estava a placa, o URGS será instalado aqui, construção do zero, né? Seria construído do zero. Mas neste cabo de guerra, naquele momento, e nós fomos a Brasília, eu apresentei o Campus 8. Eu disse, bom, já que um quer lá, outro quer lá, nós temos o Campus 8, que já estava em fase de... O senhor vereador Lucas, que trabalhou na UX, o Campus 8 sempre foi um mistério, né? E cada vez foi afundando mais, porque é um local que era para alguns cursos, determinados cursos da área das artes, da arquitetura, né? Tinha sempre um estigma aquele espaço. Mas é um espaço central, que é uma rodovia, não tem pedágios, é acessível para outros municípios. Então, naquela época, eu defendia o Campus 8. E aqui eu faço uma fala de uma matéria do Jornal Pioneiro, dia 26 de agosto de 2013, aonde diz o seguinte: extensão da URGS. No Campus 8 não, diz Orze. Reitor da UX sugere instalação de unidade no núcleo de Guaporé, que tem grande ociosidade. Então, o que a UX sempre se preocupou? Vamos resolver os nossos problemas e não ajudar o ensino público. Porque a UX também tem ensino público, se a gente for ver, em parcelas. As pessoas recebem ProUni, recebem bolsas, mas não é uma universidade federal. E a única região do estado do Rio Grande do Sul que não tem uma universidade federal somos nós, da Serra Gaúcha. Um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul e um dos maiores do país. Então, nada melhor que dar educação para os nossos jovens, para as pessoas que queiram estudar numa universidade pública. E aí, por diversas vezes, eu conversei com os Orze. Naquela época, o Padre Roque, ele era o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, representante do MEC, e que também tinha interesse em não prejudicar o UX. Aí, o que eles faziam? Não, vamos botar lá em Guaporé, vamos botar lá em Vacaria, que está sobrando salas de aula. Mas nós precisamos de sala de aula, não durante a manhã e a tarde, onde tinha ociosidade. Nós precisamos à noite, porque é onde o trabalhador sai da metalúrgica, não vê o sol nascer, nem se pôr, e ainda tem que lavar os olhos para poder ficar acordado e ir num banco escolar poder estudar. E nós precisamos, principalmente no turno da noite, que a universidade seja contemplada, porque senão vai servir para apenas alguns.
E nós precisamos de uma universidade que seja democrática para todos. E aí, então, os Orsi, naquela época, ele disse o seguinte: no momento oportuno, uma declaração de líder, presidente. Declaração de líder segue na tribuna, vereador Rafael Bueno, bancada PDT. O reitor Zorzi disse o seguinte, eu vou ler a matéria. As pretensões do vereador Rafael Bueno pela indicação do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, em Forqueta, para sediar a extensão da URGS da Serra, não tem a concordância do reitor Isidoro Zorzi. Ele diz que soube da intenção do vereador por meio da imprensa e frustra as expectativas anunciadas pelo parlamentar há cerca de 2 semanas. Acho difícil desocuparmos o Campus 8 para ceder à universidade. No Campus 8, tem 5 cursos com cerca de 1.500 alunos. Vamos pôr esses alunos aonde? Reage Zorzi. O reitor diz que os cursos do Campus 8 funcionam à noite e não há como acomodá-los nos campos sede aproveita para contrapor. Vamos pôr a URGS em Guaporé, de graça. Lá tem uma grande ociosidade e é uma alternativa, referindo-se ao núcleo universitário daquele município. Bom, o que eu quero dizer isso? Hoje são novos tempos. São novos tempos. Hoje o campus da UX, no Campus 8, é que está ocioso. Inclusive, parece que eu fiquei sabendo que eles vão incorporar os cursos que ainda tem alguns alunos na universidade sede. Então vai virar um prédio fantasma. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Vamos começar falando do Zorzi, querido. Quem me contratou à época, fiquei 11 anos trabalhando na UX e tenho um carinho grande pelo professor Isidoro Zorzi. E acho que o senhor tocou num ponto essencial. Eu quero começar pelo início da sua fala, vereador Rafael. Mas eu pesquiso. A discussão referente ao local, acho que é indiscutível que a principal cidade é Caxias. É lógico que esse campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem que ser em Caxias, num espaço de fácil acesso, mas eu acho que onde vai ser é uma questão secundária. O que não dá, vereador Rafael, é para apequenar esse debate para resolver outros problemas. Se a Universidade de Caxias do Sul tem espaço ocioso, e eu até me surpreendo um pouco quando se fala no Campus 8, porque os cursos continuam lá, tem arte, com poucos ou muitos alunos, mas é uma questão que a universidade tem que resolver. Essa é uma questão secundária. Se a universidade quer doar o Campus 8, Guaporé, Nova Prata, é uma outra questão. Mas agora a discussão é de seguir fortalecendo a vinda do campus para cá. Nós temos vários locais no município. Eu já recebi visitas de outras instituições, inclusive, que têm espaços à disposição. Universidade de Caxias do Sul é filantrópica, né? Os seus bens, eles devem ser revertidos para a comunidade, mas acho que isso é uma questão secundária e que não pode apequenar o debate da importância da escolha dos cursos, etc, etc, para resolver uma questão de uma instituição. E, por fim, essa outra discussão pequena de que os cursos não tem que conflitar. Não tem que conflitar com o Instituto Federal. Não dá para ofertar na URGS, no campo da URGS, o mesmo curso da Universidade Federal. Agora, os outros, imagina o sonho que vai ser daqui 5 anos, um pouco mais ou um pouco menos, a entrada dos primeiros alunos do curso de medicina, que é uma defesa que nós temos que fazer. Não só medicina, mas outros. Obrigado. Então eu chamo a atenção, eu trago à luz esse debate, porque são 11 anos. Há um hiato de 11 anos dessa matéria aqui do Zorzi, do Jornal Pioneiro, com a fala do Zorzi, que não é mais reitor, mas eu continuo aqui para relembrar a história. E aí o Zorzi dizia o seguinte: aonde vamos pôr 5 cursos e cerca de 1.500 alunos? Então, a URGS vai iniciar com 5 cursos? Hoje tem espaço para abrigar 5 cursos. Naquela época tinha 1.500 alunos em poucas salas. Agora nós podemos usar todas as salas de aulas, toda a estrutura lá no Campus 8. Então eu volto a defender essa minha ideia e vou defender na audiência pública do dia 27 que nós possamos novamente unificar forças da região, os municípios da região, porque daqui a pouco, pelo que eu sei, a UX já está até meio que encerrando os cursos lá no Campus 8 e levando para o campus sede.
Daqui a pouco o governo federal pode comprar essa área, tem espaço, tem hectares que podem ser construídos, outros laboratórios, outras salas de aula. Então vamos começar por aquilo que a gente já tem. Porque me preocupa começar do zero, ter que construir algo do zero. E aqui é uma saída. E eu defendi o seguinte naquele momento, uma outra matéria, que dizia o seguinte: Bueno volta a destacar o campus 8 da URGS para sediar a extensão da URGS. O vereador entende que a federalização da URGS é uma pauta obsoleta. Porque quando a gente estava a pontinho de ter a URGS aqui na nossa cidade, eles diziam o seguinte: não, mas vamos federalizar, vamos tentar a federalização. Aí ia se passar mais 40 anos de luta e não ia acontecer nada. E eu quero dizer que a Câmara aprovou por unanimidade. Em reunião, no dia 14 de agosto, a Comissão Pró-Universidade Pública na Câmara de Vereadores apoiou a sugestão do Campus 8 como sede da extensão da URGS, conforme divulgou o vereador Rafael Bueno. Então, a gente votou, foi uma decisão unânime, e o plenário da Câmara de Vereadores apoiou também essa luta. Fomos a Brasília, levamos ao reitor. Então eu trago esse debate, Tá aqui, ó. Essa pode ser a saída para nós ter a URGS o quanto antes na nossa cidade. Campus 8 vai abrigar todos os municípios da região. E eu peço, parem de fazer cabo de guerra em cima desse assunto aqui. Mas, vereador Lucas, eu quero também aproveitar. Eu falei de quem tem fome de conhecimento, de educação, e agora vamos falar de quem tem fome realmente de fome, né? E eu fico feliz, para aproveitar esses meus minutos finais, de divulgar algo que conseguimos viabilizar, canalizar para Caxias do Sul, para atender as pessoas pobres. Na época do prefeito Alceu Barbosa Velho, que foi o prefeito que mais construiu e inaugurou, vereador Scalco, cozinhas comunitárias nos bairros da nossa cidade. O que é? Aquelas cozinhas regionais, no Canyon, no aeroporto, em vários bairros da nossa cidade, no Reolon, tinha as cozinhas comunitárias, aquelas pessoas que não tinham condições de vir para o centro, elas se alimentavam nos bairros. E tinha o restaurante, aquele popular, de R$1. Depois que o Alceu saiu da prefeitura, foram fechados esses restaurantes comunitários. O senhor lembra, né, vereador Fiuza? E o povo passava fome. Então, Uma parte. não digo que tem as suas mãos, vereador, mas o senhor era líder de um governo que fechou as cozinhas comunitárias. E quem tem fome precisa se alimentar. E não é catando das lixeiras ou vivendo com restos. As pessoas precisam de uma alimentação equilibrada, saudável. E principalmente aquelas pessoas que vivem nas nossas periferias, que muitas vezes não conseguem ter a sua suplementação alimentar com prato saudável. Muitas crianças da nossa cidade vão para a escola para poder ter um prato de alimento. Mas muitas vezes os pais não têm esse alimento. E a gente acha, capaz que em Caxias do Sul existe isso. Existe. É só a gente andar nas periferias. Mas quando a gente desce um degrauzinho a mais na pirâmide, a gente vê uma cidade triste. Se nós temos 1.000 pessoas morando na rua, é basicamente uma cidade morando dentro de uma outra cidade. Só que são nas ruas da nossa Caxias do Sul. E nós não podemos nos contentar e fechar os olhos e dizer que isso não existe. Então, ao invés dessas pessoas ficarem mendigando em sinaleiras, pedindo dinheiro para se alimentar, nós fomos a Brasília, através da deputada Denise, que conseguiu canalizar essa agenda. O diretor de políticas para as pessoas em situação de rua era meu conhecido de outras instituições. E justamente no dia que nós estivemos lá em Brasília, eles estavam lançando um programa e nós conseguimos canalizar. E aqui está o edital... Diário Oficial da União, lançado na quarta-feira, ou seja, ontem foi publicado esse Diário Oficial, um chamamento público, conforme a Lei 14.628, do dia 20 de julho de 2023, que institui o programa Cozinha Solidária, torna público o edital de chamamento visando a seleção de entidade gestora interessada em celebrar o termo de colaboração para viabilizar a implementação do programa Cozinha Solidária. Ou seja, a entidade que vai abrigar não é o poder público, não é a prefeitura. Quem vai abrigar vai ser uma entidade. E nós conseguimos canalizar com o Frei Jaime Bettig através do Mão Amiga. Então, essas cozinhas solidárias oferecerão refeições gratuitas e de qualidade, destinadas prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco social, incluindo a população em situação de rua e aqueles que enfrentam segurança alimentar e nutricional. E eu fico feliz porque destas 78 cidades selecionadas no Brasil, 3 são do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias do Sul. Essa é uma vitória. É uma vitória não nossa, vereador Lucas, da deputada Denise, mas é uma vitória para aquelas pessoas que muitas vezes uma refeição que elas têm é catando no lixo alguma comida que está misturada com outros resíduos. E agora só falta o Frei Jaime, então, e agora eu vou cobrar dele, já que ele tanto cobrou de nós, vereadora Marçal, que ele preencha esses requerimentos aqui, toda essa documentação, tá? E que já está na mão, Caxias do Sul vai ser contemplada. E isso é fruto das viagens que a gente vai para Brasília. Muitas vezes se perdem. E a sorte é que nós estávamos lá na hora certa, no dia certo, com a pessoa certa, e nós conseguimos incluir Caxias do Sul. Isso é uma recompensa do nosso mandato. Muito obrigado, presidente.